Fala, pessoal! Hoje tem até um momento Tarzan aqui, pelo amor de Deus. Quase acabou o fôlego aqui. Calma, doutora, não se assuste. Gente, estamos aqui hoje para a nossa Quinta do Café. Não é porque o feriado é de independência que nós vamos ficar sem fazer o programa. Não, o feriado está aqui. Nós preparamos esse programa para vocês poderem ter um conteúdo interessantíssimo de autoconhecimento e vocês vão participar aí no chat normalmente, tá? Mandem as perguntas. O link daqui a pouco vai estar para vocês já aí, ó, fixado no topo. Ah, não, professor Fábio, tá na descrição também. Na descrição do vídeo tem a lista de chamada para não ter erro, tá, gente? Aproveitem bem esse programa, foi feito com muito carinho e detalhe, tá? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Apesar do tema ser gigante, a doutora Milena, quando me passou o tema, eu quase coloquei um amém no final, porque eu achei que era uma reza, né? Porque começa, ó, famílias contemporâneas formadas por técnicas de reprodução assistida. 2 pontos. Um enfoque jurídico sobre os 9 desafios e direitos. Amém. Né? Só faltou isso daí. Mas calma que vocês vão entender o que é esse assunto, porque é algo muito legal. Inclusive, ela está defendendo esse assunto dentro ali do doutorado dela. É isso mesmo, gente. E você acha que eu trago qualquer coisa, qualquer pessoa que... Não, é só a galera que manja dos paragundum, que manja dos assuntos. Então, já que você está aí, está acompanhando, gosta do nosso canal, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedinho e apertar nesse botão vermelho, se inscrever aqui nesse canal, vem fazer parte, vem ser um quinteiro, vem ser um cafezeiro. É isso mesmo, gente. É isso aí que eu estou dizendo. E detalhe, hein? Já coloca aí a hashtag de hoje, faz a print aqui da aula, marca aqui, ó, o @vaznaminha, mas ó, só marcar aqui o @vaznaminha e também marca o da professora, para a doutora Milena aqui, ó, @Milene Manfrinato. Marca a gente lá nos stories que nós vamos compartilhar com todo prazer, tá, gente? E a hashtag de hoje, gente, para começar é Quinta Jurídica. Hashtag Quinta Jurídica, gostou, né? Essa tá top, né? Então, gente, sem mais delongas agora, deixa o seu like, compartilha com mais alguém. Vamos chegar logo aqui. Agora minha meta, gente, aumentei a meta. Disse que não tinha meta, mas quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta, né? Piadas à parte, né? Piadas à parte. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar aos 30 mil ainda esse mês? Chegou setembro, quero terminar o mês com 30 mil inscritos. O que vocês acham? Posso contar com vocês? Desafio lançado. E vamos passar de 20 membros? A hora que eu atingir 21 membros, eu já vou fazer o primeiro sorteio para os membros do canal. Então, aguardem, já tem um livro preparado já, que é a Bíblia da Inovação, do Philip Kotler e do Fabiano Bies. Aguardem que vai ter o primeiro sorteio. Vai ter muitos outros sorteios aí. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Mas sem mais delongas, eu quero aqui passar e apresentar para vocês. Talvez alguns já conheçam, outros não. Mas eu quero apresentar aqui a doutora Milene, que com todo carinho veio aqui, se dispôs a poder participar dessa entrevista para falar desse assunto, que é um assunto um tanto quanto moderno, e um tanto quanto complexo ao mesmo tempo, né? Então nós vamos entender isso. Mas antes de eu falar disso... Pô, eu falo pra caramba, hein? Toninho, eu falo pra caramba, Toninho. Não deve perceber, né? Ah, muito bem. Doutora, se apresenta pra galera, fala quem é a doutora Milena, de onde veio, pra onde vai, como chegou a esse caminho jurídico do direito, agora fazendo doutorado, né? A câmera é sua, minha querida. Tudo bem, pessoal? Antes de me apresentar, eu quero dizer, anota aí, chega pertinho, que esse sorteio quem vai ganhar sou eu. Então já tem uma concorrente aí para esse sorteio. Professor, eu quero muito esse livro, viu? Vou entrar aqui nesse sorteio. Mas galera, vamos lá então. Prazer, boa noite, estamos aqui numa quinta de feriado. Você aí na sua casa, curtindo sua tranquilidade, descansando do trabalho, mas do estudo a gente não descansa nunca. E é por isso que você está aqui nos acompanhando, para a gente falar de
um assunto sério, importante e que é muito essencial que você, aluno da Unifatesc, possa ter contato com esse assunto, porque eu acredito que independente da sua formação, de qual curso você esteja aqui realizando junto conosco na Unifatesc, esse assunto com certeza ele vai parar aí nas suas rodas de conversas em algum momento, ok? Mas vamos lá, professor. Então vou me apresentar. Sou a professora Milene Manfrinato, eu sou formada em Direito, eu tenho um mestrado em Direito e eu estou finalizando o meu doutorado em Direito. Quase morrendo, mas eu irei sobreviver até o final. Que bacana. Que bacana. E sou advogada também, além de professora também sou advogada. E trabalho com a parte do direito de família. Então, o tema que nós vamos conversar aqui são temas que eu me debruço também na realidade com pessoas que acabam aí tendo esses problemas relacionados à reprodução e ao nascimento de filhos, e é por isso que eu tenho um apreço por esse tema. Além disso, desde quando eu estava na graduação, é o meu tema de pesquisa. Então, na minha graduação, na minha dissertação de mestrado e agora no doutorado, eu venho pesquisando sempre sobre a mesma linha, que é a linha da bioética, professor. Ah, bioética? Bioética. Olha, que legal. Relacionado com os direitos reprodutivos. Quais são os direitos reprodutivos? É isso que nós vamos ver hoje com esse tema. Pois é, exatamente aí que está a grande curiosidade da minha parte com relação a isso, e creio que vai ser a curiosidade de muitos que estão nos assistindo aqui hoje. Porque quando eu falo de família contemporânea, formada por técnicas de reprodução assistida, aí gera um nome estranho. Todo garboso, né? Sim. Nossa, é quase, até brinco que antigamente a gente falava assim, como dar nome chique para profissões comuns, né? Aí, qual que é a sua função? Eu sou atendente de telefonia fixa e móvel. Famosa secretária. Sim, né? sim. Então, famílias contemporâneas. Sim, nós temos hoje uma questão que tem modificado, que é a questão hoje da reprodução in vitro. Sim. Né? E aí, eu não sabia que tinha que ter um direito todo específico para isso e que tem lei específica para isso. Eu realmente não sabia. Eu achava que era uma questão dentro da apenas da medicina. Eu fazia ali toda a inseminação, a pessoa tal. Mas não é só isso, porque tem pessoas que não podem, pelo que eu entendo, carregar o bebê em si. Tem que ter uma famosa barriga de aluguel. Exato. Como é que é essa lógica? Explica para nós aí. Exatamente. Vou explicar para vocês. É assim, as técnicas de reprodução humana assistida são diversas. Se vocês pegarem aí os manuais, os livros de medicina, de biologia, vocês vão ver que existem várias e várias modalidades de técnicas que fazem com que pessoas inférteis ou pessoas estéreis que não conseguem ter filhos por meio da relação sexual consigam engravidar. Mas como isso acontece? Vou explicar para vocês 3 técnicas de reprodução humana assistida que são as técnicas mais conhecidas para que vocês consigam entender todo esse contexto. Então, entre essas técnicas mais conhecidas, a primeira delas vai ser a técnica de reprodução humana assistida homóloga. Marca esse nome aí para vocês não esquecerem, homóloga. Então, professor, nessa técnica nós temos um casal. Esse casal, eles não conseguem por algum motivo engravidar de forma natural, por meio da relação sexual, e eu vou pegar, então, o óvulo dessa mulher e o espermatozoide desse homem, dos próprios componentes do casal, e eu vou fazer uma manipulação genética no laboratório, que pode ser in vitro ou necessariamente não precisa ser in vitro. Feita essa manipulação, o que eu vou criar? Um embrião. Um embrião. Certo. E é esse embrião que vai ser implantado, transferido para o útero da mulher que vai gerar essa criança. Essa é a reprodução humana assistida homóloga, quando eu utilizo o material genético dos próprios pais. Ok. Depois nós também temos a reprodução humana assistida heteróloga, que vai ser a segunda modalidade de reprodução. Nessa técnica, nós usamos o material genético de um terceiro doador. Então, imagina, professor, que você é casado e você não consegue chegar à concepção, ou seja, a junção ali do material genético e a criação do embriãozinho, porque o seu espermatozoide não é um espermatozoide saudável. Ele não é capaz de fazer a fecundação no óvulo. Entra lá no que o pessoal fala do estéreo, né? Isso, exatamente. Não é double surround, né? É estéreo só. Brincadeira. Exato. Quem não entendeu a piada, procura no Google.
E imagine, então, que o óvulo da sua esposa, professor, é saudável. Ok. Ele tem capacidade de ser fecundado, mas o seu material genético não. Então, o que, que eu faço? Eu vou me utilizar do espermatozoide de um terceiro doador, de uma outra pessoa que vai fazer a doação desse material. Ou vice-versa. Imagina que o espermatozoide do professor é saudável e o óvulo da sua esposa que não seja. Ou até mesmo ambos, tanto o professor quanto a esposa, não têm um material genético saudável e precisem usar na sua totalidade do material genético doado. Então, a reprodução heteróloga é aquela quando eu não consigo utilizar o meu material genético e eu vou precisar da assistência de uma terceira pessoa, de um doador. E daí começa o nosso primeiro problema jurídico. Quando nós temos a doação desse material genético, nós vamos ter dois problemas. Primeiro deles, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que ela não é uma lei, ela vai ser uma resolução e ela tem um cunho administrativo. O que significa isso? Significa que ela vai orientar os profissionais da saúde. Ela não é vinculante, ela não vincula as decisões do Poder Judiciário. Ela apenas orienta os profissionais da saúde que fazem as técnicas de reprodução humana assistida. E ela diz que o doador precisa ter o direito dele de anonimato. Então, imagina, professor, que você está lá fazendo uma reprodução humana assistida e a sua esposa precise utilizar o óvulo de uma pessoa, de um doador. E eu sou a doadora. Eu, Milene, sou a doadora. A minha identidade, ela vai ficar preservada. Existe um sigilo sobre a minha identidade. Isso significa que vocês não vão saber quem é o doador do material genético. Primeiro problema, por que eu digo um problema? Porque, teoricamente, vocês estão achando que é algo benéfico, né? A pessoa doou, eu não vou saber quem doou, não vou querer criar vínculos afetivos com essa pessoa que doou. Mas o problema está quando essa criança nascer e essa criança querer saber qual é a origem genética dela. E aí? Como que nós vamos fazer? Nós temos o direito de não revelar a origem genética da pessoa que contribuiu com o material genético para essa criança ser formada? Aí vai entrar um conflito de direitos. Nós vamos ter o direito à identidade genética, ou seja, essa criança ou o adulto conhecer quem foi o doador do material genético. E, por outro lado, nós vamos ter o problema do direito que assegura o anonimato do doador. E como resolver isso? Não temos uma lei específica para resolver isso. Eu achei que tinha uma lei sobre isso, e não tem. Não temos, professor. Olha só. E daí vai ser o judiciário que vai decidir se nós quebramos o sigilo do doador ou se nós mantemos o sigilo do doador e o nascido não vai conseguir saber de onde ele veio geneticamente. No entanto, a resolução, ela não diz que esse anonimato ele é absoluto. Ele pode ser quebrado em algumas situações, como que situações que geram doenças genéticas para esse novo ser. Então, imagina que eu sou uma filha que nasci do material genético de um terceiro doador e no decorrer da minha vida eu descubra que eu tenho alguma doença genética e eu preciso conhecer a minha origem genética para tratamento da minha doença. Certo. O Conselho Federal aprova. Eu posso. Entendi. Caso contrário, eu vou precisar do judiciário decidindo se eu vou ter o direito ou não de saber quem foi o doador. Mas lembre-se que esse direito de saber quem foi o doador não significa que esse doador vai ser considerado seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque ele foi um simples doador. Ele não fez parte da idealização do projeto parental. Ou seja, ele não sentou lá com sua mãe, com seu pai, dizendo, vamos ter um filho. A intenção dele não era ter um filho, nunca foi ter um filho. A intenção dele foi auxiliar para que outras pessoas tenham filhos. Então, isso significa que nós não vamos conseguir, nem na justiça, ingressando com processo, requerer direitos de filiação. Caramba, mas o negócio é complexo, porque assim, olha como que a cabeça da gente ela pensa diferente. Quando a gente pensa em reprodução assistida ou reprodução in vitro, né, que é um nome que se usava mais, talvez nem se usa hoje ainda esse nome. Utiliza, professor. A gente sempre imagina, por mais que tenha um doador, mas de alguma maneira, geneticamente, eu estou falando de uma carga genética do pai e da mãe que estão ali, que vão criar essa criança. E, na verdade, não. A carga genética vem do doador. Vem do doador. Total do doador. Então, a lógica é essa, mas a gente acaba não pensando nisso, né? Então, como você colocou, existem duas formas. Uma é que eu vou aproveitar os dois materiais genéticos. O que acontece é que a mãe
não consegue engravidar de uma maneira normal, então tem que fazer uma inseminação artificial para que isso aconteça, que aí eu vou usar o material genético do pai e da mãe. Isso. Caso isso não seja possível, aí eu vou usar um material genético de um doador, se for no caso espermatozoide, ou de ambos, de um homem e de uma mulher, caso nenhum dos dois tenha tanto o óvulo quanto o espermatozoide saudável. Ou só da mulher. Ou só da mulher Ou também. só da mulher. Exatamente. Caramba. E o filho vai ser de quem? Vai ser do pai e da mãe que querem o nascimento dessa criança. Que idealizou o projeto parental, que eu gostei do termo. Isso. Eu gostei do termo. Exatamente, não vai ser que do doador. interessante isso. E, professor, essas são as duas técnicas mais famosas, mas nós temos uma terceira. Aí, agora já essa terceira eu não sei o que é, não. E essa terceira técnica é a barriga de aluguel. Ah, tá. Então eu sei o que é. Sabe. Inclusive, teve uma novela Teve. muito famosa, muitos anos atrás, chamada Barriga de Aluguel. Exatamente. Que era com o... Tinha um autor, o Vitor Fasano, que era da novela, né? Isso mesmo. Mas o nome jurídico para essa técnica não é barriga de aluguel, vai ser cessão temporária de útero. Por quê? Porque eu estou cedendo temporariamente... Gente do céu, parece nome de termo de coisa para aluguel. Realmente, né? Mas vem dessa ideia, porque existe um contrato de cessão temporária de útero. Então, eu faço um contrato com a mulher que vai gerar a criança. A cessão vem justamente dessa ideia de contrato. E a cessão temporária de útero, a famosa barriga de aluguel, vai ser quando a mulher, ela não consegue engravidar por meio do útero dela, ou um casal de 2 meninos que querem ter um filho, e óbvio, né, ambos não vão ter útero, e eles precisam de um útero de uma mulher para gerar essa criança. Agora, deixa eu fazer uma coisa antes da gente continuar o assunto, porque senão o pessoal vai ficar louco aqui no chat. Vão querer bater na gente, porque eu sempre começo e eu acabei esquecendo com o nosso brinde. Vamos lá, Quinta então. do café sem brinde não é quinta do café, né, gente? Verdade. Muito bem, obrigado. É porque para começar agora sim, podemos começar do jeito certo, agora com o brinde feito. Exato. E, gente, olha que coisa mais linda, né? Perfeita essa xícara. Gostou? Essa caneca Amei, gostou? Show de bola, linda. né? Essa aí é... E a logomarca aí, ó, desenvolvida por Moá, né? Quem não sabe quem é Moá, que eu falo línguas, tá, gente? Eu falo francês, ó, abajur. Soutien, não, fala francês. Meu Deus, que absurdo. 2 palavras, acha que já fala francês, né? Mas tudo bem. Eu aprendi uma frase em italiano. Que io sono ragazzo brasiliano pelato. Você é o menino Eu sou um rapaz brasileiro careca. Porque ou é pelato ou calvo você usa. Então eu aprendi essa com o nosso tutor, o Pasquale, né? Nosso tutor italiano aí. Sim. Então, mas olha só, doutora, legal essas... Olha só, são 3 técnicas. Essa da barriga de aluguel agora eu quero entender. Beleza, eu vou ter... E quem pode ser a barriga de aluguel? Vou usar o termo mais comum, porque a pessoa conhece mais. Claro. Porque se eu ficar usando sessão, concedida, de não sei o quê, de tempo, contrato de 1 ano, de 9 meses de útero para uso temporal. Entendeu? Amém. A galera vai ficar doida aqui. Então vamos no... Eu sempre gosto de ir pro mais básico. Claro. Barriga de aluguel. Vamos lá. Beleza, estou lá, eu quero ter filho, mas a minha esposa não pode carregar, ela não tem como ela ter isso. Eu vou ter que usar o material genético dela, sim. O material genético, mas eu vou ter que ter uma barriga de aluguel. Sim. Quem pode ser essa barriga de aluguel? Pulo do gato. No Brasil, lembra que eu falei para vocês que nós não temos uma lei específica? Mas a resolução, assim como ela fala do anonimato do doador, ela também fala da barriga de aluguel. E ela deixa claro que no Brasil, a barriga de aluguel, ela só pode ser realizada por pessoas que tenham parentesco com a mulher que vai ser a mãe até 4º grau. Esse parentesco precisa ter até 4º grau com a mulher que está querendo ter o filho. Certo. Ou seja, eu não posso pegar uma amiga. Eu não posso pegar a minha madrinha, minha vizinha, mesmo que ela me ame muito, que ela queira passar por todo esse processo de gestação, ganhar um bebê para depois me entregar, porque é meu filho, não é filho dela, eu não posso. Olha só. Eu preciso respeitar a regra de até 4º grau de parentesco com essa mulher para que eu possa utilizar essa técnica de barriga de aluguel. Mas, professor, o problema não está nisso. No Brasil, nós não temos muitos problemas em relação a isso. As regras são respeitadas. O problema está fora do Brasil. Vou contar para vocês. Recentemente, na Índia, eles descobriram uma
clínica clandestina. Marca isso aí, gente. Clandestina. E essa clínica começou a fazer alguns anúncios na internet divulgando vagas para mulheres que queriam trabalhar como barriga de aluguel. Como assim, Caramba. professora? Eles estavam atrás de mulheres que queriam engravidar? Exatamente. E sabe quem foi, professor, das mulheres que eles captaram? Foram as mulheres do Vietnã. O Vietnã é um país que nós sabemos extremamente pobre, muitas pessoas ali passando por situações de vulnerabilidade, muito mais do que a situação de vulnerabilidade que nós temos no Brasil. E é lógico que se você se depara com uma oportunidade de emprego que, teoricamente, você não vai fazer nenhum esforço no sentido braçal, Sim. você vai engravidar, óbvio que tem todo um esforço da mulher no período da gestação, não estou querendo desmerecer isso de forma alguma, mas estou dizendo que não é algo que você vai ter que cumprir um horário, estar lá na empresa todos os dias e respeitar um chefe e algo do tipo. Não, vai ser um processo natural que o corpo da mulher está preparado para passar. E elas, lógico que essas mulheres do Vietnã se interessaram, iam ganhar dinheiro e não seria de uma forma tão difícil assim. Essas mulheres foram para essa clínica. Mas sabe o que aconteceu? Quando elas chegaram lá e elas foram inseminadas, agora é o absurdo. Meu Deus do Os céu. passaportes e os documentos dessas mulheres foram retidos. Gente. E elas passaram a ser escravas nessas clínicas. Por que escravas? Porque elas estavam vivendo numa situação análoga à escravidão. Elas estavam com a liberdade delas restrita. Elas não tinham mais direito de circular na Índia e muito menos voltar para o país de origem delas. Até que o bebê nascesse. Então, imagina que situação. Na Índia, a legislação, existe uma lei, ao contrário do Brasil, que nós não temos. Na Índia, existe uma lei que permite que mulheres, qualquer mulher, possa servir de barriga de aluguel. Mas essa lei acabou trazendo brechas para que esse tipo de conduta acontecesse. Ou seja, sendo mantido em cativeiro. Exatamente, um cativeiro. Meu Deus do céu. Um cativeiro procriativo, né? Imagina Gente, só, mas que você é mulher absurdo. numa situação dessa, por 9 meses com a sua liberdade restrita. Mas é legal a doutora colocar isso, porque a gente conhece a nossa realidade, a gente fala, porque nós temos aqui situação de vulnerabilidade, quase que não sai a palavra, aqui no Brasil e tal, mas a gente não faz ideia do que outros países passam. Exato. A própria Vietnã, eu sei que é um grande problema nesse sentido. E tem outros países, né, que você pega que é absurdo o grau de pobreza. Sim, sim. Né, de pessoal assim, pegar coisa da terra para fazer um caldo para poder comer coisas assim absurdas, sim, né? Sim, professor. E aí se sujeitam a esse tipo de coisa. Exatamente. Eu estive na África fazendo missão humanitária e lá eu conheci algumas mulheres numa situação de extrema pobreza e eu tenho certeza que se oferecessem para elas engravidar em troca de dinheiro, elas se submeteriam a essa situação. Certeza. Né? Até porque lá a cultura deles, quanto mais filhos você tenha, mais abençoado você é. Inclusive, quando eu cheguei lá e perguntaram quantos filhos eu tinha e eu falei que nenhum, elas me olharam com um olhar de pena, um olhar de dó, como se eu fosse a pessoa mais amaldiçoada do mundo. Porque é cultural, né? É cultural. Exatamente. E, professor, quando a gente fala, então, né, mostrei para vocês que nós temos problemas oriundos dessa liberdade de gestação por meio da barriga de aluguel, mas o problema não para só, não termina aqui nessa situação, não. Tem uma pesquisa que vai revelar para nós, e essa pesquisa foi apresentada na tese do Dr. Carlos Alexandre, tese de doutorado, e ele trouxe dados que revelam, choquem agora, presta atenção, 3% da população dos Estados Unidos da América que procuram as técnicas de reprodução humana assistida para ter filhos não são porque são pessoas que possuem infertilidade ou esterilidade. Ou seja, são pessoas que são saudáveis para ter filhos de forma natural. Meu Deus. Mas eles procuram essas técnicas para que possa ser feita uma manipulação genética do embrião e esse embrião nascer com uma deficiência. Você tá brincando. Isso é sério. Isso acontece na prática. Óbvio que de forma velada, porque nenhuma clínica de reprodução humana assistida pode divulgar isso, que faz essas práticas, mas isso acontece. E daí eu fico me perguntando o que passa na cabeça de um pai, de uma mãe, que procura uma clínica
para fazer uma manipulação para que o filho nasça com uma deficiência. Alguns desses casos estão relacionados com pais e mães que possuem algum tipo de anomalia e queiram também que o filho nasça com a mesma anomalia. Vou dar um exemplo para vocês. O nanismo, são as pessoas anãs. Existem pessoas anãs que podem ter filhos que vão ter estatura normal, sim, não vão ter o nanismo igual dos pais. Eu conheço um casal, aliás, eu nunca mais eu os vi, mas era lá de Maringá, eles eram, meu pai e a mãe sempre mostravam, o casal não, e o filho, ele não teve nanismo. Tá vendo? Por quê? Porque é possível, né? Mas um casal anão, nas pesquisas, os dados trouxe isso para nós, eles tinham a possibilidade de ter filhos do tamanho, com uma estatura normal, e eles pediram para que fosse feita a manipulação genética para que o filho também fosse anão. Mas, gente... Então, você está interferindo o quê? Na própria natureza humana. Exatamente. A ética aí extrapola qualquer tipo de ética. Ética não existe. Ética Nenhuma não existe. Ética. Respeitamos a condição deles de serem anãos. Sim. Pelo que nós conseguimos entender da história, eles são orgulhosos por serem anãos, mas isso não justifica você fazer uma manipulação genética para que o seu filho também seja anão. Exatamente. Mas nós também tivemos um outro caso assombroso, que esse, quando eu consegui os dados e fui fazer análise desses dados, eu fiquei assustada. Teve também nos Estados Unidos um casal de meninas que elas eram surdas. E elas fizeram as técnicas de reprodução humana assistida para que o filho também nascesse surdo, como elas. Meu Deus por uma do questão céu. de identidade cultural da doença, não sei se eu nem sei se eu posso falar que é um termo doença, né, ser surdo, mas por uma questão ali de manter o padrão, elas também queriam que o filho nascesse com surdez. Então vocês percebem aqui como as técnicas, elas podem ser benéficas sim, professor. Até porque eu não sei se eu vou poder ter filhos, né? Não tentei ainda ter filhos. Pode chegar no momento da minha vida que eu me depare com um problema de esterilidade e infertilidade que faz com que eu não consiga ter filhos de forma natural e eu também precise utilizar das técnicas. Então eu vejo o lado bom das técnicas, que traz essa realização dos sonhos das pessoas que querem ter filhos, sem ser por meio da adoção. Mas também essas técnicas, elas abrem brechas para que esses casos assombrosos ocorram aí na nossa sociedade, no qual nós conseguimos visualizar de uma forma clara a violação aos direitos da personalidade e à própria dignidade dessa criança que vai nascer. Então é algo muito sério e é algo que nós do direito, que daí agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese, precisamos ter cuidado, precisamos trabalhar, precisamos chamar a atenção do Poder Legislativo para que ele acorde, crie uma legislação que venha assegurando os direitos da personalidade desses pais que estão envolvidos na reprodução humana assistida, mas também dessa criança que vai nascer por meio dessas técnicas. Eu até tô olhando uma questão aqui, que existem casos de pessoas que fazem a reprodução utilizando uma barreira de aluguel em alguns casos, até para questão de... E aí agora é pesado o que eu vou dizer, que existem algumas denúncias nesse sentido para a questão de tráfico de órgãos. Sim. Sim, exatamente. Infelizmente, nós sabemos que nós temos alguns comércios ilegais e ocultos, né? O mercado negro, vamos dizer assim. E a grande preocupação também de você conseguir fazer um embrião no laboratório é começar a criar seres humanos para que a gente possa ir lá, como se a gente vai numa oficina, desmonta um carro e vai tirando as peças e repondo onde está necessitando daquela peça. Nós também somos uma máquina formada por várias pecinhas ali por meio dos nossos órgãos. E as técnicas, dando esse poder para o homem criar outro ser humano, também pode proporcionar o comércio legal de órgãos. E aí eu ia fazer uma pergunta, que eu sei que isso aqui é grande polêmica agora, tá? E tenho certeza que você estava preparada para essa pergunta também. Nós não falamos disso. Mas tem uma questão aí que virou até novela também e tal, filmes nesse sentido, que é a tal da clonagem. Sim. Como é que está juridicamente essa questão? Existe algum debate jurídico e até mesmo algo nos bastidores sobre a possibilidade disso acabar existindo ou sendo permitido ou não? Isso realmente vai ser vetado, apesar de eu achar que existe isso nos bastidores. Professor, nós temos a Lei de Biossegurança. É uma lei de 2005 que ela está vigente até o momento. Essa lei, ela é específica
para tratar sobre as manipulações genéticas. Então, tudo que é feito por meio da manipulação de material genético, essa lei que regulamenta. Ela não é uma lei para falar sobre reprodução humana assistida, sobre ter filhos de forma artificial. Ela é para falar sobre as manipulações que se faz com esse material genético. E entre os objetivos dessa lei é justamente proibir a clonagem humana. Legal. Então, nós temos sim, por parte do Poder Legislativo, uma preocupação lá no passado com a criação dessa lei para que a clonagem não seja algo aceitável na sociedade, porém, eu posso dizer com todas as palavras que isso vai começar a ser uma prática sim e não vai demorar muito, porque existem alguns estudos que revelam que em 5 anos nós não vamos precisar mais utilizar o útero da mulher, o órgão, o útero que nós carregamos dentro de nós para ter um filho. Por quê? Porque úteros artificiais estão sendo criados e esses úteros artificiais, põe lá no Google, dá um Google, útero artificial, que existem vários vídeos explicativos mostrando como que a técnica funciona. E esses úteros artificiais, eles vão ter a capacidade de criar pessoas em massa. Então, imagina, tem até um vídeo no YouTube que se vocês colocarem aí... Matrix aí, gente. Imagina só, um galpão com 30 mil máquinas, 30 mil úteros, produzindo 30 mil bebês de uma vez. Meu Deus do céu. Então, nós temos um risco de uma clonagem humana? Com certeza. Nós temos um risco de um comércio de órgãos? Com certeza. Nós vamos ter um risco por parte do próprio Estado se utilizando da criação de seres humanos para benefício do próprio Estado? Com certeza. Sabe o que é interessante isso? Que há 10 anos atrás, a gente estava vendo filme. 10 anos, não estou nem tão longe, tá? Uhum. A gente estava vendo filmes sobre esses úteros artificiais, tal. Isso já é realidade. Muito mais do que é realidade. E além da questão da clonagem e tudo mais, já existe outros estudos um pouco mais aprofundados, que aí vem lá do nível Neuralink, tal, que o clone vai servir para a perpetuidade das pessoas. Sim. Ou seja, eu vou conseguir transferir a minha mente hoje para um corpo novo. Sim. Clonado de mim mesmo. E com isso, nós vamos ser eternos. Por quê? Porque não é o nosso corpo físico, a matéria que faz com que nós estejamos vivos. São o quê? A nossa mente, o nosso sistema nervoso, os nossos comandos que são enviados para o cérebro. E se a gente conseguir transformar, ou melhor, transferir para um outro corpo isso, vamos continuar vivos? Exatamente. Aliás, quero até recomendar um filme para vocês. Não sei se você já assistiu um filme com Johnny Depp chamado Transcendente. Sim. Que é um filme que fala de nanotecnologia e ele conseguiu criar uma forma de transferir a mente dele para a máquina, para o computador. E aí começa a história. Vocês precisam assistir, que é muito bom. Gente, e sabe o que é maluco? Eu sou um nerd de carteirinha, sou um apaixonado por cultura pop, cultura geek, né? Um nerd mesmo. E tudo que a gente via em quadrinho, ou em filme, ou em ficção científica, a gente está vendo se tornar realidade cada dia que passa. Se concretizando. Então, Exato. Já deixou de ser algo... não, já existe. Ir para Marte daqui a pouco, até 2028, né? Que eles estão querendo 2030, uma coisa assim. Isso. Que eles estão querendo chegar em Marte. Sim. Ou seja... Vai ser o passeio de férias de dezembro. Sabe quando chegar ali semana de Natal, entre Ano Novo, que a galera vai pra praia? Agora a galera vai pra Marte. Vamos dar não tô com grana pra ir pra Marte, eu vou pra Lua, dar uma pula ali na Lua. Exato. Então, coisas que antes nós achávamos absurdo, que era só na ficção que era reproduzido, a vida real também está reproduzindo. O problema não é a vida real reproduzir. Eu acho que sim, vou afirmar novamente, existem técnicas que são benéficas, como você proporcionar que pessoas que não podem ter filhos de forma natural tenham filhos. Mas existe um quê nisso, e o quê é a chamada ética. Até que ponto nós, seres humanos, temos permissão de alterar o destino ou até mesmo a formação dos seres humanos? Tem um livro, professor, muito interessante, que diz assim, Brincando de Ser Deus. E eu digo que é exatamente isso que a ciência está fazendo. A ciência está brincando de ser Deus. E isso vai ter consequências? Não digo nem consequências cristãs, consequências no céu, porque daí isso vai entrar na parte cristã, que eu acredito que sim, vai ter, pela minha filosofia cristã, mas eu digo as consequências para o nosso próprio desenvolvimento da humanidade. Exatamente. Nós vamos ter muita coisa, porque assim, quem vai ter acesso a muitas coisas é quem tem dinheiro. Exato.
E isso é fato. Uhum. E muitos filmes acabam retratando isso muito bem, quando Sim. mostram que muitas coisas, pessoas que vivem bem, que têm tecnologia, que têm máquinas que fazem curas de coisas, já fazem microcirurgias de uma forma rápida, mas só quem tem acesso a isso é uma pequena faixa da população. Sim. Né? E, infelizmente, a gente sabe que tem esse lado. Né? Mas aí, a gente está falando aqui, doutor, de uma questão. Beleza, nós entramos aqui nesses aspectos da reprodução assistida, as questões legais. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais pontual. Então, por exemplo, eu descubro, sem querer, eu vejo lá um documento ou um papel em que eu... Opa, peraí. Então, meu pai e minha mãe fizeram na clínica aqui, fizeram aqui uma reprodução in vitro. Opa, então sou eu. E aí eu resolvo entrar na justiça, porque eu quero saber quem são, de onde veio a minha carga genética. É aquele dilema que eu falei para vocês no início. Nós temos assegurada a identidade... Sim, mas aí, hoje, como está acontecendo juridicamente, o meio jurídico. Eu vou lá e entro, eu quero, eu posso provar que eu estou tendo problemas psicológicos, porque eu estou ficando chateado, estou ficando com depressão, porque se eu não sei de onde eu vim. Mas daí nós temos um quê? Recentemente nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. E nessa Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que nós temos os nossos dados que precisam ser preservados. E quando a gente fala de sexo, de idade, de nome, são dados sensíveis, porque faz parte da nossa personalidade. Certo. E a identidade desse doador é um dado sensível conforme a Lei de Proteção de Dados. Então, antes de 2018, antes dessa lei começar a ser criada, chegava essa pessoa, entrava com uma ação judicial, sim, e o juiz, ele iria analisar o contexto do porquê essa pessoa quer saber a identidade genética dela, e muitas vezes ele negava. Ele dizia que não, eu vou preservar o anonimato daquele que doou o material genético. Hoje, com a Lei de Proteção de Dados, ele tem um respaldo maior para dizer o não. Porque ele vai se basear na Lei de Proteção de Dados, protegendo a personalidade do doador. Contudo, se você for muito bom nos seus argumentos, tiver um advogado excelente e o advogado efetivamente provar que você está tendo danos na sua personalidade, um dano psicológico, o material não vai ser porque você não vai poder pedir R$1 desse doador. Certo. Não existe chance mais a de questão você de você ganhar saber uma quem é. indenização. Ok. Exatamente. Então, se você efetivamente mostrar que você está tendo um dano material por não saber de onde você veio, pode ser sim que o juiz privilegie o seu direito ao conhecimento da origem genética frente ao anonimato do doador. Mas aí eu vou além, eu adoro ir além. Acontece isso aí, o cara vai lá, é provado que está causando problemas psicológicos no indivíduo, porque ele não sabe, ele vai lá e descobre. E aí é alguém famoso. Alguém que não era, mas agora é. Não entra uma questão da opinião pública aí, às vezes, que pode gerar repercussões não tão positivas e acabar essa pessoa se beneficiando de alguma maneira que entrou com a ação? Olha, patrimonialmente, o doador não tem obrigação nenhuma. Claro. Então, a justiça não vai determinar que ele pague R$1 para essa criança que nasceu do espermatozoide ou se for uma mulher do óvulo dela, certo? Contudo, se é uma pessoa famosa e isso cai na sociedade e a sociedade começa a interpretar que é filho, que deveria ter os mesmos benefícios, a lei não vai impor que tem. Então, nunca um juiz vai determinar que esse filho seja filho do doador. Isso não vai acontecer. Então, ele não vai ter direito à herança, ele não vai ter direito a alimentos, pensão, nada disso. Mas pode ser que, sim, o próprio doador se sinta na condição para agradar a sociedade, a opinião pública, e passe a trazer algum benefício pecuniário para essa pessoa. Mas daí vai ser um contexto do doador com a opinião pública ótimo, e não com a obrigatoriedade por parte do judiciário. Não legalmente. Exatamente. Mas olha, é muito interessante isso, porque a gente tem visto hoje se tornar cada vez mais comum essa questão da reprodução assistida. Em diversos casos. Eu estou assistindo, eu estava acompanhando até um casal, porque como a minha esposa ela faz educação física e ela assiste muito canais na área de educação física, o pessoal que é personal, o pessoal que faz fisiculturismo e tal. Então tem um casal que os dois são fisiculturistas e ela não conseguia engravidar de maneira normal. Então fizeram a mas ela poderia ficar grávida, mas ela não conseguia de maneiras naturais. Né? Então teve que fecundar fora, para poder introduzir e fazer o processo.
O médico, perguntaram para ela, alguém perguntou assim, mas dá para escolher o sexo? O médico disse que dá, porém, eticamente, não se faz. Aí eu, na hora ali, eu vim, tudo bem. Ele falou aquilo para ser bonitinho, mas eu não acho. Eu acho que nos bastidores se escolhe o sexo, né? Sim. E muito, né? Gente... É a bioética de novo, né? A bioética, ela proíbe que nós façamos manipulações sobre o quê? O desenvolvimento do ser humano. Então, eu posso fazer a fecundação, que é a junção do material, e criar o embrião? Posso. Eu não posso ficar manipulando esse embrião para que esse embrião tenha as características que nós queremos que ele tenha. Então, a escolha da cor da pele, da cor do cabelo, da cor dos olhos, do sexo, isso não pode acontecer, assim como eu não posso ficar querendo que o meu filho seja manipulado para nascer com uma deficiência. Medonho, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. Então, isso é extremamente proibido, mas a gente sabe que acontece. Inclusive, alguns famosos, não vou citar nomes, mas um casal, loiros, bonitos, que tem programa na TV, que tem 3 filhos e a última filha tem o nome da primeira mulher criada por Deus, dizem que foi uma reprodução onde eles escolheram o sexo, porque eles já tinham 2 meninos e eles queriam uma menina. Então, eles fizeram a escolha do sexo para que fosse o nascimento de uma menina. Isso acontece? Acontece. É correto? É eticamente aceitável? Não é. Nós, como seres humanos, precisamos não aceitar esses tipos de práticas, porque esses tipos de práticas estão tirando a nossa própria identidade como seres humanos. Daqui a pouco a gente vai estar criando máquinas, seres humanos máquinas, com características que nós queremos. Exatamente. E isso faz com que a gente perca o quê? A nossa essência. A nossa essência é ser diferente um do outro. Eu acho que até um certo ponto, então, por exemplo, você usar a ciência para evitar, por exemplo, que a criança possa nascer com uma doença autoimune, que, pô, é um sofrimento depois, o tratamento. Nossa, é um sofrimento para criança isso, né? Ou com algum tipo de deficiência. Ok, eu acho que até aí, eu acho que tá indo dentro de um caminho de você tomar cuidado com a saúde dessa criança, tá? Agora, quando foge disso, né, quando eu começo a fazer manipulações para gostos pessoais, aí a coisa já... E sabe... As pessoas, elas perderam, não sei se você concorda comigo, doutor, nesse sentido, as pessoas perderam um pouco essa questão do senso da ética. Sim. Do senso do que é certo e do que é errado. Sim. Muitas coisas que são erradas, a gente fala assim, é só uma mentirinha. É só um negocinho que eu roubei aqui, que eu levei pra cá. Roubou, mentiu, acabou. O tamanho, não importa que é pequenininho ou grandão. Você está cometendo pequenas coisas e por isso que a gente fala que a gente vive num país onde... o político rouba, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo certo. Porque nós passamos a aceitar essas pequenas atitudes que começam a virar bola de neve e começam a ter consequências. Então, a primeira atitude de um político, fazer um roubo ou um furto, que seja, a gente entrar na esfera criminal, a gente aceitou, não, tá tudo bem, foi um valor pequeno, mas daí isso vai aumentando e é onde a gente tem os rombos no orçamento público que nós sempre ouvimos ser noticiado pela mídia, né? Até eu sempre confundo esse negócio do roubo e do furto. Eu sei que um é a mão armada que pode levar a risco a vida, o outro não, né? Isso. É o roubo que é escondidinho? Não, é o furto. Aí, eu sempre erro. Então, se eu estiver aqui com você e roubar agora, pegar o seu celular, subtrair o seu celular, eu estou cometendo um roubo. Mas precisa o quê? Ter uma violência. Então, ou eu te ameaço, precisa ter uma ameaça. Então, Fábio, você vai me passar esse celular sim, seja uma ameaça porque eu vou te contar alguma coisa ou uma ameaça exatamente física. Certo. Geralmente é ameaça física para qualificar esse crime. E o furto é quando o Fábio sai daqui, deixa o celular, eu pego, ele volta e ele não viu que foi eu. Levou. Então a diferença do roubo existe uma ameaça e o furto é escondidinho. Muito legal, Exatamente. muito legal. Tá vendo? É bacana saber isso aí. Entrando nessa questão da bioética, né? E essa questão das células-tronco, que virou um grande problema isso também. Eu não sei se está dentro dessa sua área de estudo que você está estudando no seu trabalho, porque está muito ligado com a questão da reprodução, né? Porque a célula-tronco é você pegar as células do próprio corpo para poder criar partes, órgãos ou ter mais, e virou uma polêmica isso daí. O que você sabe a respeito disso, a questão jurídica a respeito disso? Sim. Então, as células-troncos, elas também vão ser legisladas por meio da lei de biossegurança. Então, todas as manipulações com material genético e célula-tronco
tronco vai ser um material genético, nós precisamos respeitar a lei de biossegurança. E vou falar para vocês, essa lei de biossegurança, ela é pautada nos princípios da bioética. Certo. E quais são os princípios da bioética? Justiça, beneficência e não maleficência. O que significa tudo isso? Significa que todos os atos que forem feitos, primeiro precisa ser atos benéficos. Então, por meio da beneficência. Então, se eu utilizar essas células-tronco para um benefício legítimo e não apenas pessoal, porque eu estou querendo criar um novo órgão para vender esse órgão, para fazer um tráfico, tá ok, se for para uma situação legítima. A justiça está relacionada a eu dar condições para que todos que precisem dessa manipulação genética podem ter acesso. Então, imagina que eu sou, sei lá, podóloga e chegou um cliente no meu consultório e o cliente está com a unha encravada, infeccionada, e eu sei qual procedimento eu preciso realizar naquela unha ali para extrair todo o problema que ele se encontra. Mas esse cliente, ele é um cliente pobre, que não vai ter condições de pagar o valor que eu cobro pelo procedimento. E daí chega um outro cliente rico, que eu vou poder cobrar o dobro do valor que eu cobro geralmente pelo procedimento, e eu não atendo o pobre, que teoricamente pode ir lá parcelar, passar no cartão, porque é uma pessoa humilde, não está com o pé muito legal, não quero tocar naquele pé, e atendo o rico porque eu vou levar vantagem patrimonial sobre isso. Eu estou agindo com justiça? Segundo a bioética, não. A justiça é quando eu não faço acepção das pessoas. Exatamente. Se elas estão nas mesmas condições e elas precisam do mesmo tratamento, eu não vou escolher se eu quero atender o A ou o B. Eu tenho a obrigação de atender ambos. Então, quando a gente fala das células-tronco, nós também precisamos pensar por meio da justiça. Se o que eu estou fazendo é algo que vai ser justo na medida de solucionar um problema ou vai trazer uma injustiça. Então, a gente sempre precisa pensar pelo olhar dos princípios da bioética. E, por fim, a gente vai ter o princípio da não maleficência, que é no sentido de não ter atos que vão trazer mal, que vão causar o mal, maleficência. Doutora, mas muito legal, e é um assunto que é extremamente forte você avaliar que existe o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Como tudo, né? E só pra gente ir pra uma reta final do nosso bate-papo aqui, a gente tá falando disso e você tá estudando isso, tá fazendo a sua tese do doutorado em cima desse tema, é isso? Exatamente. Dentro dos seus estudos, o que foi o mais absurdo que você encontrou dentro desse meio, vendo... Porque você levantou muitas coisas, pesquisou muita coisa. O que você falou assim, meu Deus, eu não tô vendo isso aqui? O mais absurdo são duas situações, que eu acho que, não que as outras não sejam absurdas, mas são duas situações que sempre me marcam, porque daí eu fico vendo como que o ser humano, ele é egoísta. Ele está pensando em atender apenas o desejo dele. Primeira situação, existe uma técnica que é chamada de redução embrionária. Redução embrionária. Como é essa técnica? Então, imagina lá que eu vou fazer uma fertilização in vitro e o médico vai implantar 3 embriões no meu útero. Por quê? Porque corre o risco de eu não conseguir fecundar nenhum. Então, geralmente, eles acabam transferindo mais embriões para o útero da mulher. E acontece que eu queira só ter um filho, eu não quero ter 3. E todos os 3 embriões se desenvolvem e começam a virar um bebezinho ali, em desenvolvimento. E eu digo, não, eu não quero ser mãe de 3 crianças, eu quero apenas uma. Então, eu vou lá na clínica e o médico ele vai aplicar uma injeção de potássio no tórax desses outros 2 bebês e eles vão morrer. Meu Deus Eu fiz uma redução embrionária. Isso é um aborto. Gente do céu, sim, é um aborto, mas eles utilizaram um nome mais bonitinho para não ficar tão pesado, para talvez fazer com que a sociedade veja isso como algo permitido. Então, para mim, isso é uma das coisas mais absurdas dentro de todo esse universo da manipulação genética para ter filhos de forma artificial. A resolução do Conselho Federal de Medicina proíbe essa prática de redução embrionária. E o outro absurdo que eu posso dizer para vocês está relacionado com as pessoas que procuram barrigas de aluguéis. A mulher engravida, está gerando a criança, esperando o bebê nascer para entregar a criança para esse casal. Certo. E o casal desiste de ter o filho. Não quero mais.
que essa mulher que está gerando esse filho vai fazer? Porque ela também não quer um filho. Ela simplesmente emprestou o útero dela para a criança se desenvolver e nascer. Ou essa mulher vai estar diante de uma situação que ela vai se ver obrigada a ficar com a criança, ou essa mulher vai se colocar numa situação de obrigação de fazer um aborto. Meu Deus Duas do céu. situações que não eram as situações combinadas. E por desistência do casal de ter o filho, você acaba subordinando essa mulher a fazer essas práticas. Mas aí eu ia te perguntar agora isso. Eu vou lá, faço isso. Eu posso desistir? Professor, geralmente a regra do contrato de cessão temporária de útero é que não, você não pode Exato, desistir do pois é. negócio. Ou seja, você não pode desistir da gravidez. Porém, as pessoas desistem. Meu As Deus. pessoas não quebram contratos Bom, de isso é aluguel. verdade. Isso é Pois verdade. as pessoas também quebram contratos de gestação por substituição, ou de cessão temporária de útero, ou de barriga de aluguel, que são os nomes dados à técnica. E sim, acontece. Eu não vou me recordar agora o nome dos atores famosos de Hollywood, mas teve um casal famoso, eles contrataram uma mulher para ter o filho e eles se divorciaram. E no divórcio, nenhum deles queriam ficar com a criança. E eles solicitaram que a mulher fizesse o aborto. Ou seja, eu vou eliminar o problema. Eu vou destruir a mercadoria. A gente está tratando o ser humano como uma pessoa ou está tratando ele como coisa? É lógico que por todas essas atitudes que eu estou falando para vocês, a gente passou a deixar de olhar o ser humano como ser humano. A gente está olhando ele como uma coisa que eu manipulo, que eu descarto, que eu mato, que nasce quando eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero. Então, vocês percebem a problemática do uso das técnicas de reprodução assistida? Lembrando que é benéfico, sim. Como eu falei para vocês, está proporcionando a realização de sonho e a formação de famílias, mas também está abrindo um leque de problemas e problemas sérios que o nosso legislativo está fechando os olhos porque eles não querem brigar sobre isso. Poxa vida, até o alerta que eu coloco para vocês aqui, tudo que é bom, a tecnologia ela é ótima. Eu até falo, já comentei isso, já ouvi isso muitas vezes. A própria manipulação do átomo, né, de hidrogênio, era para geração de energia e virou uma bomba atômica, Pois é. né, que destruiu e matou muita gente. Então, o que eu vejo tem muita coisa, toda tecnologia ela é benéfica quando bem usada. Exato. A internet é ótima se você usar para o bem. Tudo que você usar. Você tem um automóvel, se você usar do jeito correto, show. O próprio ser humano, né? O próprio ser humano. Então, o que eu falo a gente precisa primeiro resgatar valores, a gente precisa começar a avaliar o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é postura correta, porque nós estamos perdendo um pouco desses valores. Sim. Perdendo um pouco não, perdendo muito, porque o que eu tenho visto nos noticiários tem me assustado a cada dia, doutora. Sim. Né? E tenho certeza que você, enquanto advogada, né, tem visto e tem tido que lidar com muitas situações das mais absurdas. Sim. Legais, né? Sim. Então, é complicado. Então, eu quero primeiramente agradecer a sua, né, estar aqui, vir dar essa entrevista com um assunto tão denso, mas um assunto muito bom. Acho que todo mundo precisava ouvir isso hoje aqui. E eu queria que você, eu brinco sempre, não são sua mensagem final, porque não é seu epitáfio, né? Mas deixar aquela mensagem para quem está assistindo a gente. O que você deixaria qual mensagem você gostaria de deixar para a galera que está assistindo essa Quinta do Café? A minha mensagem é: respeitemos a nossa posição como seres humanos e não vamos tomar a posição de uma divindade criadora. Então, quem tem o poder de criar e de criar conforme ele quer o desejo dele é só Deus. O homem ele não tem direito de fazer manipulações genéticas para criar seres humanos conforme os seus desejos pessoais. E se você não acredita em Deus e você não acredita que existe um ser superior que cria os seres humanos, não tem problema nenhum. Só coloque uma visão ética, olhando para o ser humano Ótimo. como um ser criado, daí vai da sua teoria, da onde você acha que o ser humano seja criado, que não merece passar por manipulações para atender à vontade de outro ser humano. Muito bom, doutora Milene. Muito bom, agradeço mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. A doutora Milene veio com todo carinho aqui trazer esse assunto para falar da tese do doutorado dela. Ela tem pesquisado muito. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu trago de novo para a gente comentar mais assuntos, outras áreas da sua especialidade. A gente vem e traz, já que você especializa nessa área da família. Sim. Poxa, dá para a gente falar muita coisa, dá para ter outros assuntos aqui. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe a vida de vocês que estão assistindo essa live.
Tenham uma ótima noite. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de compartilhar. De deixar o like e marcar, ó aqui embaixo. @VazNaMinha, aqui, @VazNaMinha. E também marca aí, @Milene Manfrinato. Coloca lá no Stories, faz uma print, hashtag Quinta Jurídica, que a gente compartilha nos nossos stories lá. Muito obrigado, uma ótima noite, bom descanso e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, pessoal.